Gente, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje eu vou estar falando, tá bom, da lição da CPAD. Era já para eu ter feito, né? Então eu vou estar fazendo as duas aulas seguidas. Eu vou estar falando sobre a lição número 1, tá bom? Da pessoa do Espírito Santo. Então, a lição número 1 da CPAD, né, é a pessoa do Espírito Santo. Então, vamos lá. O texto áureo diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30. Ou seja, a lição já vai estar falando, né, e todo o trimestre vai estar sendo falado sobre o Espírito Santo de Deus, como que ele age em nossas vidas, as ações do Espírito Santo. Então, o trimestre todinho será referente, né, ao Espírito Santo. Então, né, como que a gente entristece o Espírito Santo de Deus? Então, a gente acaba entristecendo o Espírito Santo, né, quando nós desobedecemos a Deus, quando nós pecamos, erramos. Então, a gente acaba entristecendo o Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia nos orienta, né, que a gente não deve entristecer o Espírito Santo de Deus. Então, verdade prática. Somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós pentecostais vivenciamos, né? Então, a igreja, né, a Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal, ou seja, acredita, né, no Espírito Santo, acredita nas ações do Espírito Santo, acredita no batismo no Espírito Santo, nos dons, né, de línguas estranhas, enfim. Então, que é um dos sinais, né, da manifestação do Espírito Santo na vida do cristão. Então, a lição vai ensinar, né, a revelação do Espírito Santo nas Escrituras, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo como a de Jesus e como o Espírito Santo ele age, né, no mundo e no ser humano. Então, o tema, né, da lição desse trimestre será o pentecostalismo, né, que vem de Pentecoste, que é a descida do Espírito Santo, né, desde o Novo Testamento. No Antigo Testamento também, as pessoas, o Espírito Santo, né, descia em determinadas pessoas, eles falam na teologia como o Espírito Santo de forma esporádica, né? Que o Espírito Santo ele vinha, agia sobre determinada pessoa para libertar o povo, para orientar, para ser juiz, para ser rei, e depois o Espírito Santo saía, né? Já no Pentecoste o Espírito Santo ele já fica mais conosco, certo? Então, a lição vai mostrar uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele, né? Então, aqui vai estar falando sobre a divindade do Espírito Santo, a sua personalidade, né? Seus atributos divinos e a sua obra de acordo com a revelação bíblica. Então, a gente, pentecostais, a gente acredita no Espírito Santo como sendo Deus, né? Uma das pessoas da Trindade. Então, a divindade do Espírito Santo, ou seja, a deidade dele, a gente acredita no Espírito Santo como sendo Deus. E em 1 Coríntios 3,16, afirma, né, que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, né, dentro de nós. Então, o Espírito Santo, ele é chamado de Deus, pois o apóstolo usa alternadamente os nomes Deus e Espírito Santo. Isso porque o cristão é o templo de Deus, né? Então, a Bíblia vai afirmar que nós, cristãos, somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. A personalidade. Na lição vai estar afirmando que o Espírito Santo ele tem intelecto, ele tem emoção, ele tem vontade, ele é inteligente, ele raciocina, ele tem emoção, sensibilidade, né? Pois ama e pode se entristecer. Ele é volitivo, ou seja, ele tem vontade própria, né? O Espírito Santo, ou seja, ele é Deus e ele usa, né? Ele reparte a cada um os dons, né? Como ele quer. Então, o Espírito Santo, ele é Deus, ele tem vontade, ele tem sentimentos, ele se entristece quando erramos,
ou seja, ele tem vontade própria, ele é Deus. Então essas são as características da personalidade do Espírito Santo como Deus. E os atributos divinos, ele é onipotente, né? Ele tem o poder de fazer milagres, ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus, ele é onisciente, ele tem o atributo da eternidade, pois ele é chamado de Espírito Eterno, Hebreus 9,14. Ele estava, né, junto com Deus na criação da humanidade, na criação do mundo. Logo em Gênesis fala, né, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, ele estava junto na criação. E a palavra de Deus apresenta de igual modo seus atributos comunicáveis, santidade, verdade, sabedoria, entre outros. Então, o Espírito Santo de Deus, esses são os atributos divinos, né? O poder dele de operar milagres, a comunicação, ele é santo, a sabedoria dele, ele tem vontade. Então, esses são os atributos divinos do Espírito Santo, né? E assim, quando a gente glorifica a Deus, assim, quando a gente glorifica Jesus Cristo, a gente de igual forma está glorificando o Espírito Santo, né? Porque eles são 3 em 1, né? Que é a Trindade, como se fala. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Então, a lição afirma que o Espírito Santo, né, ele é de igual forma, no sentido de poder, tanto com Jesus como com Deus, né? A gente considera os 3 sendo, né, Deus, certo? Então, aqui vai mostrar que ele age na vida humana, ele age no mundo e ele age no plano divino de salvação, né? Quando as pessoas aceitam a Jesus, quando as pessoas se arrependem dos seus pecados, dos seus erros, a pessoa, ela está, como que eu posso dizer? O Espírito Santo está agindo na vida dessa pessoa, né? Para que a pessoa venha se arrepender. Então, essas são as informações, né, referente ao Espírito Santo, ao estudo, né? A gente não acredita no Espírito Santo como uma força de Deus, uma força ativa de Deus, mas a gente acredita no Espírito Santo como sendo Deus também, né? Então, a gente acredita muito no Espírito Santo como ele sendo Deus e uma das pessoas da Trindade. Aqui está em forma, né, de uma pomba, que foi quando Jesus se batizou nas águas, né, e na Bíblia fala, né, que o Espírito desceu, né, em forma, né, de uma pomba para representar, né, que Jesus estava cheio também do Espírito Santo de Deus. Então é isso aí, galera. Tchau!